Olá pessoal, vou fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas que recebi. Todas as dúvidas são bem-vindas. Vocês podem encaminhar as dúvidas no meu e-mail, aqui nos comentários do YouTube ou no WhatsApp. Recebi a dúvida sobre o escaneamento dos arquivos, sobre ocultar as capas, sobre o volume dentro do emulador e como retornar ao jogo caso esteja no menu. Então falarei de uma forma mais pausada para que possa me facilitar numa possível edição e cortes, deixando esse vídeo de uma forma mais dinâmica. Bom, baixei o arquivo, você pode passar para um pendrive ou um HD externo, no meu caso está no HD externo, mas se você já possui um pendrive ou até um HD, basta baixar o arquivo e colocar em algum diretório deste pendrive o HD que você já possui e fazer o escaneamento. Aqui eu vou fazer de conta que será a primeira vez que irei conectar esse HD ou pendrive no Xbox. No Aurora eu vou pressionar Start, vou vir aqui na opção Conteúdo, Adicionar, Modificar e vou selecionar o meu HD externo, que no meu caso está aqui nesta opção, ou no seu caso um USB, fica a seu critério. Profundidade significa o diretório e suas subpastas que o escaneamento deve atingir. Eu utilizo normalmente 7, é o suficiente para achar os arquivos no meu HD. Dependendo de como está as pastas e subpastas no seu HD, se você não tiver certeza, você pode utilizar essa opção que é busca infinita, né? Ela leva um pouco mais de tempo, mas para você que possa ter dúvida, utilize essa opção. Eu utilizo o 7, que é o suficiente para ele encontrar os arquivos do meu HD. Venho aqui e clico em procurar agora. Ele vai fazer o escaneamento. Novos arquivos irão ser mostrados na tela principal da Aurora. Eu não utilizo essa análise automática, que seria um escaneamento toda vez que o videogame é iniciado. Eu não utilizo. Bom, ele voltando já com os cores, que seriam os emuladores encontrados, vai estar dessa forma. Vai encontrar vários arquivos dessa forma, que seriam os cores, os emuladores dentro do RetroArch. O RetroArch.chex, provavelmente ele já encontra essa capa, né? Apertando aqui o Y, vindo nessa opção baixar capa. Se ele não encontrar já de primeira, você vai ter a opção de você escolher a capa, pois ela estará no banco de dados do Aurora. Os outros arquivos que estarão dentro do emulador, ele não encontrará capa e ficará dessa forma. Você pode ocultar esses arquivos. Eu já renomeei eles logo na parte inferior para o nome que mais me agradava. Você pode estar renomeando. Os nomes provavelmente estarão com o nome do core original. No caso, Sega Genesis.chex. Se você quiser renomear, ou se preferir não renomear, não vai fazer diferença. Mas se você preferir renomear, é só você vir aqui dentro, apertar nessa opção e colocar o novo nome que você preferir. Mas como nós iremos deixar ocultado, e eu acredito que fica fácil para quem já está nesse universo de emulação, conseguir entender o nome .chex do qual está relacionado o arquivo, então não há necessidade de estar renomeando. Então vamos ocultar esses arquivos que estarão nesse formato. Vamos apertar o botão Y, vamos até o último menu, ocultar. Você irá fazer isso em todos os arquivos que ele encontrar do RetroArch, menos o principal. Então vamos fazer nesse outro arquivo, Y, última opção, ocultar. No meu caso, eu deixei esses arquivos ocultos na opção mostrar arquivos ocultos para poder simular o que precisa ser feito. Agora eu aperto o B e desabilito aqui mostrar títulos ocultos.
E outra coisa que normalmente eu uso é para deixar apenas os jogos favoritos. Aperto e deixo habilitado os jogos favoritos. Ao retornar, esses títulos, esses cores que vieram junto com o RetroArch, os emuladores, não aparecerão mais. Ficará aqui apenas o principal. A outra dúvida era sobre o volume aqui dentro de cada emulador, dentro no caso de cada core. Cada um está personalizado com a música própria, né? Mas para diminuir o volume, basta apertar o LB, aumentar o volume, o RB. Vou deixar baixo para poder continuar falando. Vou iniciar esse jogo, porque uma das dúvidas também era, caso a pessoa saia do jogo, se precisa estar retornando pelo menu Kick Menu, Return Game. Mas não há necessidade de voltar por aqui. Vou mostrar como fazer. Vou iniciar o jogo. Vou acelerar o processo com o botão RT. Lembrando, botão RT acelera o processo do jogo, botão LT retrocede o jogo. Vou fazer aqui a demonstração. Ok, uma das dúvidas era, apertei o analógico, saí do jogo, certo? Não há necessidade de vir por esse menu, Kick Menu, Return Game. Não há necessidade. Você apertou o analógico, pode ter vindo para essa tela, pode até ter retornado essa outra tela, pode até movimentar aqui, visualizar outros jogos, mas para retornar no jogo basta apertar os dois analógicos, que ele ainda está aqui em execução. Então, se porventura você saiu sem querer, voltou para essa tela, você aperta os dois analógicos e retorna para o jogo. Então não há necessidade de utilizar aqui Return to Game. A questão do screenshot, eu já mostrei várias vezes, aonde você esteja no jogo, você vai apertar aqui uma vez, ele vai tirar um print da tela e vai ficar localizado ali embaixo. Esta última opção seria a tela de título. A tela maior acima da tela do jogo ali embaixo que foi tirado. Seria essa tela principal, que seria a capa do jogo. Caso venha a inserir alguns jogos que não estão na lista, você, por opção, se não achar uma capa para pôr, você pode tirar um print da tela principal. Vou fazer o exemplo aqui. Todas essas telas, todas essas capas dos jogos, elas possuem backup dentro do RetroArch. Por mais que vocês venham a trocar essas capas de jogos que já estão nele, elas têm backup, elas estão zipadas em pastas dentro do RetroArch. Então, é fácil restaurá-las. Mas eu vou mostrar que caso esse jogo não tivesse uma capa, eu iria estar utilizando a capa inicial como capa, a tela inicial do jogo. Vou reiniciar o jogo. Vou tirar um print dessa tela de abertura. Vou visualizar. Assim ele já ocupa
a parte superior da tela principal do jogo, de apresentação do jogo. Como diz, se você trocar essa capa principal do jogo, elas estão salvas, todas elas em backup, dentro do RetroArch. Aí vai do gosto de cada um. Se você prefere visualizar a tela principal inicial do jogo, você pode estar fazendo isso também. Se porventura você trocou a capa do jogo pela tela inicial, mas você preferia a capa que já estava, que veio com o seu RetroArch, por exemplo, acessando aqui Quick Menu, apertando uma vez o RT, ele vem direto ao botão Take Screenshot. Você apertando aqui esse menu, esse botão, ele vai tirar um print da tela do jogo em qualquer momento e será colocado na parte inferior dessa tela de apresentação. Agora, se você apertar aqui o Quick Menu, apertar o RT, que seria até aqui o screenshot da tela do jogo, mas mover mais um para baixo, aqui seria trocar a capa do jogo pela tela inicial do jogo. Se porventura você fez isso, mas você quer retornar a capa que já vem com o seu RetroArch, existe o backup de todas as capas dentro da pasta Covers, todas separadas por sistemas, arquivos enzipados. Basta você conectar o seu pendrive ou seu HD em um computador ou notebook e descompactar a pasta do sistema ou todas. Irá retornar todas as capas como é o arquivo original. Então você pode estar trocando pela tela do jogo ou mantendo a capa do jogo original que já está no seu RetroArch. Então fica ao critério do qual você preferir. Caso você coloque algum arquivo de jogo novo, você pode estar utilizando essa opção, tirando um print da tela inicial e depois tirando um print da tela do jogo para ficar dessa forma, né? A tela inicial e a tela do jogo, logo abaixo. Bom, para não deixar esse vídeo muito longo, acredito que essas dúvidas foram explicadas. Pretendo estar postando mais vídeos, seja de outros cores, seja de dúvidas e sugestões, ou até de novas atualizações desse projeto. Então não deixe de se inscrever, enviem, comentem, que irei estar respondendo todas as dúvidas, todas as perguntas. Até o próximo vídeo.